Olá, seja bem-vindo ao Cartomantizando, o nosso programa que tem como missão desmistificar o baralho cigano e a cartomancia. Eu sou Ana Broski, terapeuta holística, professora e cartomante. Hoje nós vamos falar sobre o dom para a leitura de cartas. Em primeiro lugar, eu queria deixar uma coisa bem clara que é um dos primeiros mitos que a gente tem sobre cartomancia. É a questão do dom. Tem quem tenha o dom? Tem. Mas isso não é obrigatório. Qualquer um pode usar a técnica para fazer o mesmo serviço. Eu vou dar um exemplo bem básico para você. Quando você era pequeno lá na escola, sempre tinha aquele aluno que tirava nota 10 em matemática e você tinha que ralar um monte para tirar um 5. Se você não era o aluno que precisava ralar para tirar o 5, provavelmente você era o aluno que tirava o 10. E os dois passavam de ano, não passavam? Um aluno tinha facilidade, tinha o dom para matemática, e o outro tinha que usar técnica de aprendizagem para poder se sair melhor na matemática. A mesma coisa acontece com a cartomancia. Tem gente que nasceu com dom, isso é, com uma facilidade maior de interpretar o baralho. E tem gente que nasceu sem dom, mas isso não quer dizer que não vai conseguir fazer a leitura. Ele pode usar técnica de aprendizagem de leitura para conseguir fazer isso. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade? Vai, mas também vai ter muito mais excelência. Porque não sei se você lembra também que aquele aluno que tirava sempre nota 10, ele não gostava de estudar. Por quê? Porque ele tinha facilidade. E você tinha que ralar um monte para tirar nota. Então você estudava muito, você estudava outras técnicas, outras formas de aprender, tudo para poder sair bem. Então você já aprendeu a fazer isso. E se o seu caso era que você era o cara que tirava 10 em matemática, muito provavelmente seu problema era em português, história, geografia. E aí você tinha que ralar nessa outra área. Então, de qualquer forma, ninguém é perfeito em todas as áreas. Ninguém nasceu com todos os dons. Cada um nasceu com o seu. Para os demais, nada como uma boa técnica para resolver. E eu estou aqui para te ensinar algumas técnicas que podem fazer com que você possa fazer sua própria leitura. Isso mesmo, esse é outro mito. Ah, mas para mim eu não consigo ler, eu consigo ler para os outros. Desculpa, mas eu vou te contar uma coisa. Se você não consegue ler para você, você não consegue ler para mais ninguém. Olha só, cada um tem um universo. As pessoas são diferentes e tá tudo bem, isso é normal. As pessoas são mesmo diferentes. Cada um tem o seu caminho, cada um tem uma criação, uma cultura, uma forma de viver. E isso está certo. Só que o cartomante, que atende o público geral, ele tem como missão saber diferenciar uma coisa de outra. Eu não posso falar do mesmo jeito com duas pessoas que têm culturas diferentes. Isso é uma outra interpretação, isso é um outro universo. Dá muito mais trabalho essa técnica. Existe também, mas ela dá muito mais trabalho do que a leitura para si mesmo. Porque quem melhor do que você para saber o que você passa, onde dói, o que você quer, o que você não quer? É você. Então não tem interpretação mais simples do que interpretar para si mesmo. Olha só, vou dar um exemplo bem besta. Saiu lá na tirada, a pessoa vai passar por uma dificuldade no setor de trabalho. Quando você é cartomante e não conhece o cliente, você não sabe nem quem que ela trabalha, às vezes ela nem tem emprego. Aí você fala assim para ela, tem um problema aqui para você no seu trabalho. Alô, eu não trabalho. Agora, se você está tirando para você e aparece dizendo que tem um problema no setor de trabalho, na hora você vai falar, bom, comigo não é. Deve ser alguma coisa com meu marido, com a minha mãe, com meu irmão, com alguém que trabalha na casa. E aí eu vou puxar a tirada para esse lado para ver qual é o problema e o que eu posso ajudar. Que tipo de conselho que eu posso dar. Ah, chegamos ao terceiro mito. Previsão e conselho. Baralho não dá previsão, gente. Baralho dá conselho. Isso mesmo. Ai, mas previu que vai... Não previu nada bem. É um conselho.
Vou explicar melhor. Previsão é eu falar, olha, tal coisa vai acontecer. Ponto. Para isso tem que ter dom mesmo. O cara nasceu vidente. É outra questão. O que o baralho te dá? Ele te dá conselho. Olha, tá dizendo aqui que pode ser que você tenha um problema XYZ. Viu? Tá dizendo aqui que você pode morrer atropelado, você não vai tomar cuidado na hora de atravessar a rua, não? Bem, é esse o conselho. Se existe uma previsão de uma coisa ruim para acontecer com você, você vai tomar todos os cuidados para que aquilo não aconteça. Então era um conselho para você tomar mais cuidado. Existia aquela energia no seu caminho e o conselho lhe foi dado para que você evite o problema. Isso não quer dizer que você não corra o risco, o carro subiu na calçada. Mas muito provavelmente não aconteceria a previsão. Não aconteceria o conselho. Ele seria uma previsão. Aí é uma questão de dom. A diferença é bem simples, tá, gente? É assim. Para conselho, as coisas podem ser mudadas, é isso mesmo. As coisas que o baralho te diz podem ser alteradas. É por isso que são ditas. As que não podem ser alteradas, você não tem que ter conhecimento daquilo. Acontece de, eventualmente, aparecer uma previsão de uma coisa que não tem como ser mexida, como, por exemplo, a perda de um ente querido. Pode acontecer sim, tá? Mas aí ela aparece para te preparar. É um conselho para impacto. É diferente. São situações que você vai ter que aprender a lidar para que não tenha uma consequência mais complexa, tá? E isso pode acontecer sim. Mas em linhas gerais, são conselhos e esses conselhos acontecem para que você tenha o poder de mudar o que não te interessa. A gente às vezes fica tão preso no que a gente quer que a gente não entende que a vida é feita de coisas que a gente precisa, né? Eu quero ser milionário, eu quero ganhar na loteria, tá? Mas eu vim nessa vida para aprender a viver com menos, então eu vou ter sempre mais dificuldade. Eu estou trabalhando no setor errado e eu acabo tendo muita dificuldade de trabalhar ali, porque não era ali porque era para mim estar, eu tinha um dom de estar em outro lugar e não prestei atenção nisso. Por quê? Porque eu acabei querendo agradar os outros em vez de agradar a mim mesma. Isso acontece com muita frequência com a maioria das pessoas. E aí quando ela chega lá por volta dos 40, ela quer mudar o setor da vida dela porque ela sabe que aquilo ali não é para ela. Aconteceu comigo, por que não pode acontecer com você? Então, o que o baralho faz? Ele te dá conselho. Olha, a energia do dia de hoje diz que pode acontecer XYZ. Se aquilo é o que você quer que aconteça, ajude a acontecer. Põe a mão na massa, faz aquilo acontecer, põe essa energia em movimento. Se aquilo é uma coisa que você não quer, barra aquilo, segura aquilo, mantém longe de você. Quer um exemplo? Hoje a energia tá boa para você encontrar um par ideal. Eu tô sozinha, tô querendo encontrar um par ideal, o que eu vou fazer? Vou me pôr linda e vou me pôr na rua, vou me pôr em movimento, eu não vou ficar trancada em casa, encolhida no sofá assistindo TV. Porque não tem como. Eu vou ficar aqui porque hoje em dia tá perfeito para encontrar um homem da minha vida, eu vou sentar aqui no sofá, a campainha vai tocar e é ele. Tá. Fica sentadinha aí, bem, porque você deixou a energia passar, né? Agora, hoje o dia está propício para acidentes. Mas eu preciso sair. Não quer dizer que você não vai sair. Só quer dizer que você vai tomar mais cuidado. Vai tomar mais cuidado até em casa, porque acidente pode acontecer em casa. Mas fique mais atenta. Se você ficar descuidada, você vai ter a chance dele acontecer. Tudo é conselho. Nada é definitivo. Não adianta a cartomante falar assim, eu vou prever para você os próximos 10 anos da sua vida. Olha, se ela for vidente, pode até ser. Mas se ela usa a técnica de leitura de baralho, ela não consegue. Porque em 10 anos, imagina quantas coisas você pode mudar. Olha para trás, olha os teus últimos 10 anos. Quantas coisas você mudou na sua vida. Todo dia a gente muda alguma coisa. Previsão é uma coisa curtinha. Dali uns 3, 6 meses e olhe lá. Você pode usar para projetar. Aí você vai montar um projeto e vai acompanhar aquele desenvolvimento. Isso não quer dizer que também não pode mudar. Tudo a gente pode mudar na nossa vida. A gente só não pode mudar a morte. O resto a gente pode mudar.
A gente pode querer mudar o cabelo para loiro, para ruivo, para preto. Pode deixar ficar grisalho. A gente pode mudar tudo. A gente só não pode mudar a morte. O resto, se eu souber ouvir o conselho do melhor caminho, eu consigo mudar. E pra que eu quero saber disso? Ué, quanto dinheiro você já gastou em cartomante? Quantas vezes ela não conseguiu interpretar e entrar no seu mundo para te explicar como é que as coisas funcionam? Quantas vezes você tinha uma dúvida porque bateu aquela intuição forte, aquela angústia que você precisava saber, pensou, nossa, eu preciso saber disso, mas tá, alguma coisa está me dizendo que tem alguma coisa errada nessa história, eu não devo aceitar essa proposta, o que é que está errado? E você fica com medo de perder uma oportunidade e não tem alguém para te responder. Ah, eu vou ligar para aquela cartomante. Você liga, ela não tem horário para te atender. E aí, o que você faz? Senta e chora ou toma uma decisão sem pensar? E se eu te disser que você mesma pode tirar o baralho para você e conseguir enxergar aquela angústia que está te apertando aqui, que você não sabe o que é, e ter um conselho do baralho na hora ali para você? Isso é possível. E eu tenho uma técnica para te ensinar. E se você me acompanhar no canal, você vai poder ver passo a passo como é que funciona essa técnica. Porque eu estou aqui para te ensinar que você pode ser sua própria cartomante. Eu não estou aqui para te ensinar uma profissão. Tem bastante curso na rede para isso. Eu estou aqui te ensinar a usar isso para o seu benefício. E aí eu nunca mais vou precisar de uma cartomante. Não, você pode consultar sua cartomante numa boa. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando daquela sensação que vira e mexe, te angustia o peito e que você não sabe o que fazer. E é mais simples do que parece. É tudo uma questão de interpretar baralho. Mas isso é muito complicado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com baralho cigano. Por que eu gosto do baralho cigano? Porque eu acho tudo muito simples nele. Criou-se uma mística muito grande entre o tarô, o baralho, o runa. E eu sei que se você curte isso, já procurou tudo isso. Eu tenho paixão pelo baralho cigano. Eu comecei a ler carta com 12 anos e eu nem sabia que aquilo ia fazer parte da minha vida como faz hoje. Aquilo começou como uma brincadeira. E quando eu percebi, eu já estava lendo e interpretando. Então, olha só. Para mim foi muito mais difícil aprender, porque eu não tinha técnica, eu não tinha quem me ensinasse. E naquela época, tudo que tinha era um monte de revistinha na banca de jornal. Acabei de entregar a minha idade, não tem problema nenhum com isso, tenho 48. Naquela época, tudo que a gente tinha era na banca de jornal ou livraria. Não tinha a internet do jeito que tem hoje. E você quer saber? Hoje eu tenho excesso de informação e pouco conteúdo. É verdade. Eu tenho muita coisa espalhada na rede e espalhado. Não está nada concentrado. Você às vezes vai procurar uma resposta ali e você fica mais perdida do que você estava antes. Então, olha só, fica por aqui que a gente vai trabalhar com passo a passo e eu vou desmistificando item a item no nosso programa para que você entenda como é simples você poder fazer essa leitura para você mesmo. É uma técnica, então ela exige prática, exige estudo, mas nem leva tanto tempo assim. E a gente vai colocar um programa no ar que vai te mostrar todo dia um pouquinho de como é que eu interpreto, como é que eu vou fazer a tirada do dia. E se você quiser ir se adiantando, vai lá, procure em algum lugar um baralho cigano para você. Vou te falar, não custa caro não, você acha de R$9 a 20, R$30. Esses 20 a 30 é aqueles mais chique, tá? Aquele bem basiquinho, bem simplesinho, você consegue comprar ele por R$9, R$10. Mas vou te contar uma coisa, que é a primeira coisa que você tem que fazer a hora que você pegar esse baralho. Você pega a caixinha. Dentro da caixinha vem um folhetinho. O mais simples vem só com um folhetinho desse. Sabe o que você faz com isso aqui? Lixo. Não caia na bobagem de ler o que está escrito ali. Porque isso vai te impedir e vai te atrapalhar de aprender o que tem dentro desse baralho. A primeira coisa que você tem que fazer é descartar aquele manual. Sabe por quê? Porque é a sua interpretação. É a sua visão do baralho. Não é a do manual. A do manual é genérica. Aquilo ali vai te ensinar a trabalhar com decoreba e você
vai ficar atrás de decorar, decorar, decorar e não vai sair do lugar, que é o que a maioria dos cursos faz por aí. Aqui não. Aqui eu vou te ensinar como é que você entende aquela carta, como é que ela se mostra para você. Você vai enxergar o que ela está dizendo para você. Muito diferente daquela decoreba da época de escola. A gente sabe que isso não funcionava. Quantas coisas você decorou na escola para tirar nota na prova e depois que passou a prova você nem lembra mais o que era? É claro que se você tem o dom de decorar, você com certeza guardou tudo aquilo na memória, mas eu vou te contar uma coisa. Eu tinha algumas facilidades para decorar alguns conteúdos. E hoje eu não lembro de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque eu não usei mais na minha vida. Então pode dar certo se você decorar? Pode. Por quê? Porque se você usar com frequência, você mantém aquilo na mente. Mas é o ideal? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. O ideal é você entender. Eu tinha uma professora que falava isso para mim na escola, que eu tinha que entender, entendia lhufas. Então tá. Então você fica por aqui, porque eu vou ensinar devagarinho como é que você vai entendendo cada carta. Tem gente que tem uma facilidade maior, vai conseguir entender isso muito mais rápido. Mas quem não tem tanta facilidade, vai só demorar um pouquinho mais, mas vai chegar lá do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não tem nada que você não pode aprender, tem o que você não quer aprender. E quando você não quer aprender, você não aprende. Mas todo mundo que quer aprender alguma coisa consegue. Só precisa da técnica certa e de alguém para orientar. Sozinho é muito mais difícil, acompanhado é sempre mais fácil. Portanto, se você quer aprender, você fica por aqui. E se você quer aprender mais rápido, chama aquela amiga que gosta. Você sempre tem uma amiga que quer ir com você onde você vai, que vai nas mesmas cartomantes, que ela acha uma cartomante para você, você acha uma para ela. Então, chama ela, vamos aprender junto. Assim, a gente vai bem mais longe e o caminho fica bem mais suave. Tá bom? E por hoje é só. E a gente continua por aqui. Vem comigo.